Olá, talvez você nunca tenha lido Dostoiévski. Se é esse o caso, é possível que você, ao se deparar na livraria com aqueles livros enormes, os calhamaços dostoiévskianos, a gente tem aí Crime e Castigo, grandes romances, não só grandes pela sua importância na história da literatura, pela sua qualidade, mas também pelo volume, de texto, de páginas que você vai encontrar. Muitas vezes pode ser intimidador, pode ser um fator que te diz assim, será que eu vou gostar? Eu vou investir num livro que normalmente é mais caro, obviamente, o custo do papel influi aí bastante. Será que eu vou conseguir ter tempo para ler um livro assim? Dostoiévski pode ser muito complexo, não é verdade? Então hoje eu resolvi fazer esse texto, esse vídeo, sobre um dos livros, sim, que fazem parte desse conjunto aí de calhamaços dostoiévskianos e que podem ser um pouco assustadores num primeiro contato. Entretanto, a conversa de hoje é justamente para acabar com esses mitos, tá? Eu vou falar um pouquinho primeiro, antes de falar a respeito de O Idiota, eu queria falar um pouco sobre a minha experiência, a minha trajetória com Dostoiévski, que na verdade esse ano completa 20 anos, Faz 20 anos que Dostoiévski literalmente mudou minha vida, Parece aqui um depoimento aí de caráter religioso, uma transformação, mas de fato Dostoiévski mudou minha vida sim, na prática. E isso começou há 20 anos, quando eu encontrei aí uma professora que me falou a respeito de O Idiota, justamente do livro O Idiota. Eu saí dessa aula em 2003, fui direto para a livraria, fiquei encantada com o que ela passou do livro para a gente, não era uma aula sobre literatura russa, mas ela usou o livro como exemplo para algo que ela queria colocar, e eu fiquei bastante interessada. Obviamente já tinha ouvido falar de Dostoiévski, mas determinados autores parece que precisam de um tempo ideal, uma fase na nossa vida em que nós vamos fazer uma conexão com aquele texto. Então, O Idiota foi a minha meu primeiro encanto com Dostoiévski, e surgiu dessa forma por meio de uma indicação de uma professora de literatura. Quando eu chego à livraria, me deparo com esse calhamaço aqui, lindo, são 681 páginas. E aí pensei, será que vou gostar? Será que é para mim? Acabei olhando um pouquinho ali do lado e encontrei uma novela do Dostoiévski que se chama A Dócil, excelente também, Mas uma novela, como vocês sabem, falando um pouquinho de gênero aí literário, O romance, ele tem um centro todo complexo de personagens, a narrativa costuma ser mais longa, extensa, são várias situações ali que ocorrem interligadas, obviamente, mas várias situações ocorrendo, vários personagens, núcleos diferentes de interesse. Já o conto, por exemplo, é uma narrativa com poucos personagens, um recorte de um flash do dia a dia, algo assim, e a novela ela fica ali no meio, ou seja, ela tem mais personagens em geral que um conto, ela tem outras situações envolvidas ali, não apenas uma parte de uma situação, como normalmente a gente encontra num conto, mas não tem aí a complexidade de um romance. Bom, isso também se expressa, obviamente, se reflete no tamanho do livro, então eu vi aquela novela, na verdade não era só a Dócil que estava ali, era uma coletâneazinha, mas ainda assim era um livro fininho da editora 34, que eu trouxe para casa, tipo, vou experimentar, vou começar por aqui. Bobagem, porque na semana seguinte eu estava lá, adorei, li a Dócil, mas estava lá na livraria comprando O Idiota, saindo sim, muito convicta e feliz com O Idiota nas mãos, tá? Bom, então eu quis começar essa conversa porque sim, esse é um fator, parece bobagem, mas
Sim, é um fator que muitas vezes intimida o leitor. Mas a gente vai conversar aqui a respeito do livro até para quebrar esse mito, tá? No caso de Dostoiévski, especificamente. Bom, vamos ao livro então, posto isso, né? O Idiota foi escrito no século XIX, né, obviamente, assim como todos os livros de Dostoiévski, mas ele foi escrito ali em 1869, a publicação dele, e o principal diferencial desse livro é o personagem principal, tá? Então a gente vai ter aí o personagem principal de O Idiota, é o príncipe Mishkin. Lev Nikolaevich Mishkin, um príncipe. Agora, vamos conversar um pouco também sobre o que é ser príncipe nessa Rússia do século XIX, né? Porque senão isso também vai gerar um estranhamento completo. Porque quando a gente pensa em príncipe, normalmente um príncipe é alguém que é filho de um rei, filho de uma rainha, né? Então essa é a primeira, nós imaginamos que essa figura é uma figura que vai herdar um poder aí absoluto, né, soberano, em um determinado país, tá? Precisamos mudar um pouco esses paradigmas. A gente está falando aqui, quando estivermos diante de um livro de Dostoiévski ou de qualquer outro escritor russo do século XIX, a gente vai esquecer essa noção de príncipe, né? No caso do príncipe Mishkin, vocês vão perceber logo no início que ele é pobre, bastante pobre. A primeira cena do Mishkin, ele está dentro de um trem, né? Num vagão de terceira classe, numa rota entre Varsóvia e Petersburgo, no inverno russo, a gente está ali em novembro, e ele está voltando da Suíça, onde ele fez um tratamento de saúde, ele ficou bastante tempo fora tratando de saúde, mas esse príncipe, ele depende da ajuda de parentes distantes, ele depende, no caso do tratamento que ele fez, né, que ele vai fazer, passa 2 anos na Suíça em tratamento, foi um protetor que se compadeceu da situação dele e financiou esse tratamento, essa pessoa morre, né, então ele está retornando, ali o príncipe Mishkin está retornando à Rússia, a Petersburgo, em busca de uma parenta distante, que nem respondeu à carta dele, que ele escreve uma carta dizendo que vai voltar, né, pedindo ajuda, pedindo abrigo, né, onde morar, né, ele não tem dinheiro em onde morar, e esse príncipe está nessa situação. Ele está passando frio dentro do trem. Ele não tem um casaco adequado ao frio russo, tá? Ele está agasalhado, mas um agasalho que dá conta do inverno na Itália, do inverno na Suíça, mas não do inverno russo. Então ele está passando frio, ele está com a roupa do corpo e ele está nesse trem aí de terceira classe. E é um príncipe. Como? Como isso funciona? Então, na região ali em que a Rússia se formou, né, antes de ser a Rússia como nós a conhecemos, né, na Idade Média haviam vários pequenos centros ali tribais, algumas organizações sociais e organizações que estavam se tornando estados, né, estados ali nessa mesma região, mas estados independentes, e esses estados eram governados por príncipes. Príncipe em russo é knyaz, diferente de czar, né? Então esses núcleos aí civilizatórios nessa região que viria a se tornar a Rússia lá para frente, né? Aí a gente está falando em Idade Média, eram governados por príncipes. Chega ali no século XVI, essa conformação geopolítica muda bastante, né? Então a gente já tem ali um estado só, começa a se formar ali um só estado, e ali tem início o regime czarista, né? Com um czar, tá? O que acontece com esses príncipes que antes governavam todos esses estados? Eles deixam de governar,
né? Só que o título continua, eles mantêm o título, um título nobiliárquico, né? Um título de nobreza, de príncipe e princesa. Ao longo do tempo, a importância desses títulos diminui, eles se mantêm, né? Os títulos continuam existindo, o título de príncipe e princesa é um título de nobreza, sim, mas é um título que vai perdendo a importância e na Rússia do século XIX, que é quando Dostoiévski escreve O Idiota, né, e ele vai descrever essa sociedade contemporânea dele, há muitos príncipes aí andando para lá e para cá, né, ostentando sim seus títulos de nobreza. Entretanto, esse título aí ele vai ser equivalente a um título de conde, por exemplo, tá? É um título de nobreza. Então, não necessariamente esse título está associado ao que a gente podia imaginar, né? Está associado à riqueza, a uma vida ali, né? Típica dos nobres, a algum tipo de poder, influência, não necessariamente, tá, gente? Então, quando pegarmos um livro de literatura russa do século XIX, obviamente, que está retratando essa sociedade do século XIX na Rússia, e depararmos com o príncipe, a gente vai ter que ler mais a respeito dele para saber se ele tem dinheiro ou não, tá? E no caso do nosso príncipe aqui, não fiquem confusos quando se depararem com essa situação aí do príncipe Mishkin e também do príncipe Rogojin, que também é um personagem importante na trama, tá? Bom, posto isso, deixa eu pegar aqui e manter as minhas anotações aqui para eu não me perder. Muito bem. Então, voltando à trama do Idiota. Por que o Idiota é tão interessante, né? Dostoiévski ele vai assumir para si um grande desafio. Eu não sei se vocês já notaram, já pensaram a respeito, mas a maior parte dos livros que tem os protagonistas de grandes narrativas não são contemporâneas, né? Modernas, digamos assim, desculpa, contemporânea não, da era moderna. Nós vamos encontrar ali personagens complexos no sentido de que eles não são totalmente bons, não são totalmente maus, né? Eles são complexos, o que reflete a complexidade humana, né? Criar um vilão interessante, né? Não que seja fácil, mas a chance de transformar esse vilão num sucesso de público é maior do que você tentar construir um protagonista, ou seja, o protagonista é, né, realmente o centro ali, que está no centro da narrativa, um protagonista 100% bom. E Dostoiévski desejou isso. Né? Então ele quis, nesse projeto de O Idiota, criar um personagem essencialmente bom, 100% puro, né? Ingênuo, né? Um alto grau de ingenuidade. E como fazer com que esse personagem fosse interessante? Porque, afinal de contas, na literatura, na ficção, nós, leitores, temos um espaço ali para experienciarmos, vivenciarmos elementos, né, que fazem parte da nossa personalidade e que não são essencialmente bons e que não são motivos de orgulho, não é verdade? Então, se na nossa vida pessoal nós todos, quero crer, que nos mantemos dentro ali de comportamentos, modelos de comportamento social adequado, ou seja, seguimos as leis, respeitamos as leis, né? Tentamos não fazer maus aos outros, né? Temos uma série de freios sociais ali que nos mantém numa linha ali de bondade, de adequação, digamos assim, não fazemos mal uns aos outros, diretamente, tá? Mas, no caso aqui do Príncipe Mishkin, a gente vai encontrar um personagem que é bom, 100% bom, e ele vai estar no centro de situações em que ele poderia ser levado a agir
com maldade. Seja por meio da reação ao mal que ele recebe, não é verdade? Ou seja, no momento de fraqueza. Isso é o que se espera de um ser humano retratado ali na ficção, tá? Não é isso que Dostoiévski deseja para o príncipe Mishkin, e não é isso que ele constrói com o príncipe Mishkin. Ele quer realmente assumir esse desafio de construir um personagem 100% bom. E ele vai olhar, assim, para o passado, ele vai olhar ali para Dom Quixote, né, como um personagem que sim representa uma figura bondosa, uma figura idealista. Entretanto, no caso do Dom Quixote de Cervantes, a gente tem ali alguns elementos cômicos, né? Então, Dom Quixote é um personagem tragicômico. Ele é bom, mas ele está ali passando a fronteira entre a sanidade e a loucura. Ele tem devaneios, portanto, ele se torna, né, um objeto, de certa forma, de riso, de piedade, né, em alguns momentos. Não era exatamente isso que Dostoiévski queria fazer. Então ele foi pensar também num outro grande personagem da história da humanidade, da história moderna, né? Jesus Cristo. E vai também olhar para Jesus Cristo quando ele tenta encontrar aí referências para a construção do príncipe Mishkin. Mas uma coisa que eu acho bastante importante de trazer também é que Dostoiévski, ele escrevia em situações bastante difíceis da vida real, né? Ele não escrevia simplesmente, ele não estava com a vida ganha ali, escrevendo tranquilamente, vou fazer essa experiência e criar um personagem bom, e se gostarem do livro, tudo bem, se não gostarem, não estou nem aí. Não, ele vivia do seu texto, né? E ele enfrentava na sua vida vários desafios, como, por exemplo, a doença, né? Dostoiévski era epilético, assim como o príncipe Mishkin, personagem criado por ele, também vai sofrer dessa mesma doença, a epilepsia. Dostoiévski era viciado em jogo, né? E ele tinha muita dificuldade, então, em administrar o seu dinheiro. Era vítima também de uma estrutura ali editorial de editores que realmente exploravam, né, essas fraquezas dele para tirar ali, não davam condições fáceis de trabalho para ele, né? Então, Dostoiévski em si já é um personagem trágico. E ele vai escrever, vai assumir esse desafio de escrever essa personagem, esse protagonista essencialmente bom, numa condição em que ele precisava, sim, de um livro que fosse sucesso, né, de público. Então, isso também é algo que acrescenta ali a nossa experiência de leitura, eu acredito, né? Essa básica, pequena noção aí do momento em que o livro é escrito, né? Do momento em que na vida daquele escritor surge esse projeto literário, né? Nesse momento também em que ele está escrevendo O Idiota, ele perde uma filha, né? Uma filha de 3 meses de idade, bebezinho. Nesse momento também ele está fora da Rússia. Ele está numa situação, ele está na Suíça e não numa situação em que ele gostaria de estar, ou porque ele está ali, porque a esposa está com problema de saúde. Então tudo é muito difícil, né, nesse momento. E ele assume mais esse desafio de escrever um protagonista essencialmente bom. Tá? Voltando um pouco aqui, né, falei um pouquinho da condição em que o livro foi escrito, voltando um pouquinho ao enredo e aos personagens, uma coisa muito interessante de O Idiota é a tensão que Dostoiévski cria entre essa personagem, esse protagonista e as demais personagens, tá? O tempo todo nós percebemos que e já sabemos previamente, né, que a natureza do príncipe Mishkin é uma natureza excepcionalmente boa.
Porém, em relação aos demais personagens, que parecem, que obviamente ali demonstram grandes fraquezas, o apego ao dinheiro, situações de hipocrisia, de maldade mesmo, nós não sabemos até que ponto ali as relações entre esse príncipe Mishkin e as demais personagens, até que ponto elas vão se transformar em algo que seja benéfico, pelo menos um dos lados, né? Ou se a coisa vai descambar completamente. Tá? E essa tensão entre os personagens, o leitor não tem nada muito definido, não tem como antecipar o que vai acontecer logo em seguida. Né? Essa tensão se dá, então, entre o leitor e o texto. Porque diante desses personagens que agem de formas tão enigmáticas, misteriosas, as personagens femininas, por exemplo, são fascinantes, o leitor não consegue, ele tem que ficar inferindo o tempo todo. Eu acho que tal pessoa, sim, está oferecendo uma amizade sincera ali, pode ser que seja algo legal, né? Ou não, é aquele personagem que vai ser o vilão, aquele personagem não é bom, aquilo não vai dar certo. Tudo isso pode mudar, a gente percebe que isso pode mudar a cada página, tá? A cada parágrafo quase. Então, a tensão ali é alta, crescente durante o livro todo. Portanto, eu volto ao início da minha fala a respeito do medo das 681 páginas de O Idiota. Não tenham medo. Por quê? Porque essa tensão mantém o leitor preso o tempo todo, tá? Dostoiévski é muito hábil em fazer isso. Né? Então, aqui eu gostaria, falando isso, como eu faço sempre no canal, eu escolho um trechinho para ler. Dificílimo nesse caso, dificílimo escolher um trechinho, mas eu, para manter, né, essa tradição do primeiro parágrafo, escolhi um trechinho que faz parte do segundo parágrafo, deixa eu ver se é isso mesmo, página 22 aqui da minha edição da editora 34, deixa eu tirar minha marcação. Isso. Então, gente, eu vou ler um trechinho que tem uma descrição, tá? Do personagem Rogojin, que é príncipe também, tá? Que tá nesse trem. E do príncipe Mishkin. Uma descrição de como eles estão vestidos, tem um pequeno diálogo entre eles, tá? E porque aqui tem uma falazinha que eu quero desenvolver um pouco também na sequência, tá bom? Então vamos lá. Aqui falando sobre o Rogojin. Ele estava agasalhado de sobrecasaca preta de pele de cordeiro, forrada e folgada, e não sentira frio durante a noite, ao passo que seu vizinho era forçado a suportar nas costas congeladas toda a doçura da úmida noite russa de novembro e para a qual, pelo visto, não estivera preparado. Ele vestia uma capa bastante folgada e grossa, sem mangas e com um enorme capuz, tal qual as que usam os viajeiros no inverno em algum lugar do estrangeiro, na Suíça ou, por exemplo, no norte da Itália, sem levar em conta, é claro, trajetos da estrada como o de Eidkunen a Petersburgo. No entanto, o que servia e satisfazia plenamente na Itália não se mostrava inteiramente adequado na Rússia. O dono da capa, com capuz, era um jovem também de uns 26 ou 27 anos, estatura um pouco acima da mediana, muito louro, de cabelos bastos, faces cavadas e uma barbicha maciazinha, eriçadinha, quase inteiramente clara. Os olhos eram graúdos, azuis e perscrutadores. Tinha no olhar algo de sereno, mas pesado. Algo cheio daquela expressão estranha pela qual alguns percebem epilepsia no indivíduo à primeira vista. Por outro lado, o jovem tinha o rosto agradável, delicado e seco, porém insípido, e agora chegando até a azul de frio. Balançava em suas mãos uma trouxinha de fular velho e desbotado, que parece era toda a sua bagagem. Calçava uns sapatos de sola grossa, com polainas, tudo de feitio russo. O vizinho de cabelos negros e sobrecasaca forrada observou tudo isso,
em parte por falta do que fazer. E por fim, perguntou com aquele risinho indelicado, no qual às vezes se manifesta com tanta sem cerimônia e desdém a satisfação humana diante dos fracassos do próximo. Está frio? E deu de ombros. Muito, respondeu o vizinho com suma disposição. E observe que isso ainda está morno. Como seria se estivesse abaixo de zero? E nem pensei que nosso país estivesse tão frio. Estou desacostumado. Está vindo do exterior? Sim, da Suíça. Uau, o senhor, hein? O de cabelo preto assobiou e deu uma gargalhada. Começou a conversa. Era admirável a disposição que o jovem louro de capa suíça revelava para responder a todas as perguntas do seu vizinho moreno e sem qualquer desconfiança do absoluto desdém, da inconveniência e da futilidade de outras perguntas. Ao responder, ele declarava, entre outras, que realmente não vinha à Rússia há muito tempo, há 4 anos e uns quebrados, que havia sido enviado ao exterior para tratamento de saúde, por causa de uma estranha doença nervosa, coisa como epilepsia ou dança de São Vítor, uns tremores e convulsões. Ao ouvi-lo, o moreno riu várias vezes. Riu particularmente quando a pergunta: "E então, o curaram?" O louro respondeu: "Não, não curaram." "Ih, vai ver que esbanjou dinheiro nisso aí. E nós aqui acreditando neles", observou o moreno em tom cáustico. Então aqui, o moreno é o Rogojin, o loiro é o príncipe Mishkin. A gente já percebe algumas questões que são bem características ali de uma maldadezinha, né? Que passa quase despercebido, mas que está ali tão cruel num trato de questões tão importantes. Ou seja, ali a gente tem 2 jovens, né? 2 semelhantes ali, ambos príncipes até, que estão no mesmo vagão, numa situação de frio extremo, em que um está completamente vestido de forma adequada, passou bem a noite, portanto, e o outro está ali com uma capa que não protege bem, tal, passando frio. E quando esse primeiro personagem, né, o Rogojin, ele busca ali um papo, que ele está com vontade de conversar, sim, ele tem ali surge ali uma simpatia, de qualquer forma, ele vai com sarcasmo, ele vai com um risinho, né? Tipo, tá frio? Tipo, sabe, né, que o outro tá ali sofrendo horrores com aquele frio. E mais ainda, quando ele fala da doença, né, gente? Ah, você ficou lá fora e foi tratado, e aí? Se curou? E ri quando o outro responde muito tranquilamente, não, não foi curado. E o outro não se ressente, né? O Mishkin não se ressente. Então, desde a primeira fala, esse é um primeiro diálogo, né, entre o príncipe Mishkin e um outro personagem, nós já começamos a perceber a diferença aí entre um personagem que parece não estar preparado não só por meio de um casaco que o protege do frio, mas ele também não tem aquela casca grossa que o protege do sarcasmo do outro, não é? Ele é realmente um personagem que vai de coração aberto, não é? Sem proteção para falar com o outro, né? E se coloca, e independentemente da reação que o outro tem, ele continua ali pleno, passando a sua, dando a resposta ao que foi perguntado, sem se abater, tá? E mais, sem se abater e sem se tornar pequeno, mesquinho, sarcástico, como o outro que o aborda. Então, aqui, Dostoiévski vai mostrar algo muito importante, né? Ele vai mostrar que essa bondade, que pode ser vista como fraqueza pelo outro, né? E aqui o título O Idiota já faz uma referência, né, de como os outros veem o príncipe Mishkin. Ele é o idiota ao olhar dos outros, né? Na verdade, ele não é fraco,
ele sim é forte, é íntegro e se mantém sem grandes proteções, aberto ao outro, à sociedade, à vida, né? E isso é muito bonito. Bom, eu não dou spoiler aqui no canal, eu não vou até o final falar de enredo, não escrevo, não faço resumo, né? Mas eu queria muito que vocês lessem esse livro e uma última dica é que quando forem buscar Dostoiévski para ler, no caso O Idiota, busquem uma tradução de qualidade. A minha edição aqui é da editora 34, o tradutor é o Paulo Bezerra, né? As ilustrações são ótimas também, do Oswaldo Gold, que passa muito essa situação, né? Por aqui a gente já vê aqui seria o Príncipe Mishkin, passa bastante essa situação que Dostoiévski faz tão bem, de que a gente tem a sensação de que a cena está acontecendo ali, naquele momento da leitura, né? Portanto, ficamos tão presos ao texto, e o Gold faz isso também nessa ilustração que parece ser rápida, parece que o personagem está ali num momento de crise e precisava ser registrado com rapidez pelo traço também, né? Isso acrescenta muito a experiência de leitura. Então eu sugiro que vocês busquem uma edição em que o texto dostoiévskiano tenha sido traduzido diretamente do russo para o português, né? Portanto, eu recomendo a editora 34, que desde os anos 2000 ali vem com essa coleção Leste, tem vários títulos de literatura russa que vêm aí traduzidos diretamente do russo para o português. E por que isso é tão importante, né? Durante muito tempo no Brasil, os livros de literatura russa chegavam com traduções que vinham, o livro chegava já traduzido para o francês, né? E aqui no Brasil alguém traduzia do francês para o português. Então isso é um filtro a mais, isso muda realmente, isso não é bobagem, isso é muito importante para a experiência com a literatura russa, tá, gente? Então não tem o apoio não da editora 34, quisera eu, né, quem sabe, gostaria muito de ter apoio e patrocínio de alguma editora, mas não tenho, realmente porque conheço a qualidade do trabalho editorial dela e dos seus tradutores, né, e valorizo muito o trabalho desses tradutores. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem, inscrevam-se no canal, deem aí a sua... expressem o que vocês acharam, né? E a gente continua. Eu estou agora pensando em desenvolver aí um especial sobre literatura russa, né? Então, começamos com o Idiota e vamos aí seguir com vários outros títulos, tá bem? Ficamos por aqui, um abraço a todos e uma ótima leitura.